eu volto a frisar, né? Claro, é de interesse do atleta também. O atleta ele já demonstrou o interesse em não continuar no Santos, porque ele quer jogar, ele quer entrar em campo. E no Santos vai ser muito difícil isso acontecer com o Brasão pegando o que tá pegando, né? Agora, eu acho que, infelizmente, o Santos ele perde, tá? Ah, pô, Santástico, você acha o João Paulo um baita de um goleiro? Não, não acho ele um baita de um goleiro. Mas é aquilo, uma grande equipe não são 11 atletas apenas em campo. Então, você faz parte, você ter ali um goleiro que no banco de reservas, você sabe que se o seu titular não pode jogar, ele vai dar conta do recado. E a gente não tem essa confiança no Diógenes, né? Os garotos da base são muito novos ainda, é muito complicado você colocar eles numa situação meio que como essa aí, já para poder, num campeonato tão disputado como o brasileiro, se acontecer alguma coisa com o Brasão, você optar pelos garotos da base. Então, para mim, é uma perda para o Santos, tá? E caso o Santos realmente, olha, se não fosse de interesse do João Paulo sair, tá? E estivesse apenas nas mãos do Santos, Marcão, qual que era a minha decisão? Desculpa, para tirar o João Paulo do Santos hoje, paga 5 milhões de euros aí, leva à vista. Essa de parcelar, um pouquinho agora, um pouquinho no ano que vem, depois em 2030, depois em 2080, não. Pagou o dinheiro à vista, leva. Porque hoje, Marcão, o mercado está muito escasso de goleiros. O Palmeiras está indo buscar agora o Carlos, o Miguel que jogou no Corinthians, né? Por quê? Tem o Lomba que já está se aposentando. E o Everton, a partir do ano que vem, provavelmente, já vai começar a ser banco. Então, desculpa, eu não farei esse tipo de negócio. O Santos hoje fica meio que vendido, dependendo único exclusivamente do Brasão e aquilo, né, Marcão? Quem tem um, não tem nenhum. Então, é muito arriscado. Lembra o que aconteceu com o Corinthians? Tinha Cássio e Carlos Miguel. O Cássio saiu do Corinthians. O Carlos Miguel, quando o Corinthians ficou só com ele e com o Donelli, o que aconteceu? Ele saiu, ele quis sair, ele quis ser vendido. E aí o Corinthians teve que correr às pressas para conseguir buscar o Hugo, porque senão ia ficar com o Donelli no gol. Então é muito complicado. Eu acho uma movimentação para o Santos muito arriscada. Mas que chororô, hein? João Paulo Mas que chororô, hein? Mamãe! Tem pano aí, Santástico? Balde? Alô, Prefeitura de Osasco. Vai alagar, hein? Alô, Prefeitura de Osasco. Vai alagar, hein? Mas que chororô. Esse não era o mesmo que falava que o João Paulo não saía do gol, Varandete? Esse não era o mesmo que ficava resmungando aqui toda segunda-feira que o Santos perdeu porque o João Paulo foi mal, que o João Paulo entregou não sei quantos pontos em 2023, agora tá esse chororô. João Paulete declarado, Varandete. Isso pra mim tá claro e óbvio, né? Tá escancarado aí na tela. Olha o chororô do Santástico. Desde cedo, ele tá resmungando no grupo do WhatsApp, Varandete. Tá chorando, tá resmungando. Como é que pode? Tá aí. João Paulete declarado. Tá na tela pra todo mundo ver. Deixa eu colocar o rostinho dele, olha lá. Olha lá. É impressionante, Varandete. Ficou aqui 4 anos resmungando do João Paulo. Agora tá triste. Manda porque o João Paulo... Manda o lencinho, posso mandar entregar? Manda o lencinho, eu tô preocupado com Osasco, cara. Eu tô preocupado com Osasco, vai alagar. O senhor é um brincalhão, Alexandre Santástico. O senhor que tanto reclamou do João Paulo, agora tá de biquinho. Eu não sei o que o senhor quer. O senhor reclamava do John, saiu. O senhor reclamava do João Paulo, saiu. Não sei o que o senhor quer. Eu sinceramente não te entendo, Alexandre. Marcão, olha, o João Paulo, para mim, ele nunca brilhou meus olhos. O João Paulo sempre foi um goleiro que eu achei muito abaixo ali, com relação... Não que ele é abaixo, tá? Mas para mim não era o goleiro para ser titular do Santos Futebol Clube. É um goleiro com algumas deficiências ali que parece que é algo enraizado com ele, né? Ele não conseguiu evoluir em alguns aspectos. Um exemplo, tá? Você precisa de um goleiro, porque um goleiro bom, na hora da decisão, ele tá ali, ele resolve. O João Paulo, em todas as decisões... Ele nunca foi aquele cara que o Santos ele precisou, que ele foi lá e resolveu os problemas do clube. Só que hoje, Marcão, Brasão machucou. Você tem no banco ali João Paulo e Diógenes. Você confia em quem, Marcão?
Não. O problema é o seguinte, Alexandre Santástico. Uma pergunta. O senhor quer. A pergunta que não quer calar. Corta pra mim, produção. Corta pra mim, que eu quero olhar no olho do Alexandre Santástico. O senhor quer que o João Paulo se aposente no Santos? Pô, meu amigo, senhor. O João Paulo tem muitos anos de Santos Futebol Clube, né? Com toda certeza, Alexandre, o João Paulo não jogaria mais com o Gabriel Brazão. O ciclo do João Paulo acabou. Alexandre, entenda isso. O Santos tem goleiros na base, como é o caso do João Pedro, que é um baita de um goleiro. O Diógenes não é um grande goleiro, mas para fazer o papel de reserva ou terceiro goleiro, ele funciona. Ele funciona. O senhor que tanto criticou o João Paulo, quando ele resolveu ir embora, o senhor está resmungando, o senhor está com chororô, né? Então não te entendo. E outra coisa, viu, Alexandre Santástico? Eu até te entendo se você estivesse questionando os valores que o Santos não vai receber pelo João Paulo. É aí, para mim, o grande ponto. Mas esse é o X também. Não, e eu acho que aí é o grande ponto. Como que o Santos... O Bahia tá pagando 16 milhões de reais num jogador de 14 anos do Corinthians, pô. O Bahia tem dinheiro para contratar um jogador de 14 anos, pagar a multa pro Corinthians e não tem dinheiro para pagar o Santos, Alexandre. Esse é o ponto. Mas é aquilo que eu questionei no começo, Marcão. Antes de eu chegar no ponto ali do banco de reservas, de você não ter um substituto imediato do Brazão, é a questão dos valores. Porque o Santos está emprestando ele por 1 ano. Se o Santos for antecipar qualquer valor, primeiro que o valor para mim já é baixo, tá? Eu só negociaria hoje o João Paulo se o Bahia chega ali com 5 milhões de euros, aí você leva. Tá aqui, ó, à vista, é no cash. Pagou, você levou ele, ok, bacana. Agora, pelas cifras que está sendo negociado e daqui para receber, daqui 1 ano, o Santos precisa de dinheiro hoje, não é daqui 1 ano. O Santos precisa de dinheiro agora. Aí você vai emprestar, porque ninguém faz isso com o Santos. Ninguém é bonzinho com o Santos. E quando faz... empurram o Patrick, aí empurram o Tassiano. Ninguém é bonzinho com o Santos. Ninguém chega com um garro no Santos e fala, tá aqui, ó. Daqui 1 ano e meio a 2 anos você paga. Tá aí, ó. É de vocês. Ninguém faz isso com o clube. Agora, o Santos, Marcão, parece que é uma mãe. Há quanto tempo que a gente fala que o Santos não sabe negociar nenhum jogador? É garoto da base que sai praticamente de graça. O Santos não conseguiu lucrar. Lucrou pouco pela qualidade dos garotos, mas olha, o Santos ele não conseguiu ganhar dinheiro com o Caio Jorge, não conseguiu ganhar dinheiro com o Yuri Alberto, não conseguiu ganhar dinheiro com o Leonardo e nem com o David Washington. O que o Santos recebeu por esses atletas foi dinheiro de pinga. Há muito tempo que o Santos não sabe negociar nada. E aí você empresta o João Paulo, o seu primeiro goleiro reserva ali de imediato, para receber daqui 1 ano para o time que está disputando o mesmo campeonato que você. O Santos é uma mãe. Eu quero ir lá negociar com o Santos também. Tá aí o Santástico. Descontente Alexandre Santástico. Bom, eu quero ouvir o Mimi. Eu quero ouvir o mestre da base, o nosso Mimito. Tô sentindo que ele também tá triste. Impressionante, né? Hoje estamos aqui revelando vários João Pauletes que estavam escondidos. Mimi, você também tá triste com a saída do nosso arqueiro João Paulo, se não fosse ele, Mimi? Marcão, eu assino embaixo com meu amigo Alexandre Santástico. Eu tô igualzinho ele. Marcão, e o pior de tudo, Marcão, que eu ainda sou João Paulette. O Santástico ainda falou que não gostava muito dele. Mamãe! Eu sempre gostei, viu? Vai, Marcão. Não dá, Marcão. A falta de planejamento, Marcão, não é por nada, Marcão. Deus me livre e guarde. O Santástico foi sensacional. A gente tá tendo um goleiro que tá pegando tudo, tá todo mundo olhando. Marcão, se esse cara for convocado para a seleção, se ele entra no jogo da eliminatória, o Brazão vai embora e vamos disputar os 3 meses de brasileiro com quem? Calma aí, Marcão, não é bem assim, sabe? Primeiro que sem dinheiro nenhum, você pega um jogador que foi titular do Santos por quantos anos? Você dá de graça pros caras? Pra mim, assim, a gente tem que olhar se a gente tinha alguma peça para repor. Igual você citou, o João Pedro. O João Pedro tem apenas 17 anos, Marcão. É um ótimo goleiro, um goleiro sensacional, sai muito bem. Eu acho que assim, tem tudo para ser superior ao João Paulo, tá? O João Pedro tem tudo para ser superior ao João Paulo.
Ele sai bem do gol, ele defende muito, ele tem uma saída de bola, principalmente com pés, para quebrar muito bem. Com a bola no chão também, ele sabe tocar a bola, o João Pedro. É um goleiro quase completo, só que só tem 17 anos. Né? Goleiro de seleção brasileira, a gente tem que olhar ele mais um pouquinho. Mas, para mim, é totalmente errado e não é... cara, é inaceitável a saída do João Paulo, principalmente numa fase dessa do Brasão, correndo risco, porque tem tudo para ser convocado para a seleção. Se ele vai para a seleção, chega lá, dá um azar de o titular ou outro se machucar, entra o Brasão. Marcão, ele tá pegando tudo e mais um pouco. Então, assim, eu também não cederia fácil o João Paulo. Se viesse uma proposta irrecusável, aí é uma outra história que ajudaria o clube, ajudaria o João Paulo também. Mas dessa maneira, eu fui totalmente contra, Marcão. Não consegui entender essa transação, não. Agora, eu não te entendo, Mimi. Eu não te entendo. O senhor se diz aqui, o senhor se vende aqui como o defensor da base, né? Como mestre da base, é isso que a gente defende aqui e diz para o mundo ouvir. Aí o Santos tem a oportunidade, cara, de colocar para jogo o João Pedro, que é tido como um jogador espetacular na base, promissor, o João Fernandes, e o senhor não quer, Mimi. E o senhor não quer. O senhor prefere defender um goleiro que rebaixou o Santos Futebol Clube, que durante 4 anos, cara, nós perdemos tudo. Ping-pong, pebolim, jockey pole, cara e coroa. Perdemos pro Tátira, time venezuelano. Perdemos tudo que a gente pode imaginar. 3 anos não passando da primeira fase do Campeonato Paulista. Rebaixado para a Série B do futebol brasileiro. Caímos em tudo na Copa do Brasil. Brasileiro de 10º para trás. João Paulo participou ativamente do rebaixamento do Santos. Aí o senhor, que diz defender a base, o senhor não quer agora o João Pedro e não quer o João Fernandes? O senhor tá de brincadeira, Mimi. Não, o João Pedro pode ser um terceiro goleiro sensacional. O João Fernandes, não. Nem ele, nem o próprio Diógenes, né, cara? Imagina, olha, Marcão, isso que eu tô falando, Marcão. E assim, eu vou torcer muito pro Brasão ser convocado e pro Brasão estourar. Cara, tu imagina se vem uma proposta, Marcão. Então, assim, tomara também que eles não façam com o Brasão o que estão fazendo com o João Paulo. Qualquer micharia deixa o Brasão embora. Porque o que o Brasão salvou nós nos últimos jogos, né? Tá certo, lembrando que contra o Inter ele jogou na vala, contra o Sport também. Mas o Brasão tem muito crédito, e muito. E contra o Grêmio, contra o Cruzeiro agora, novamente, a hora que precisou do Brasão, ele foi lá e garantiu os 3 pontos para nós, Marcão. Mas eu acho que assim, o João Pedro ainda é goleiro, Marcão. 17 anos apenas. Infelizmente perdeu a mãe semana passada. Tu vê, tá com a cabeça ainda a mil. Não dá para pegar e jogar já daqui 3, 4 rodadas. Brasão vendido. Vem, João Pedro. Eu acho que pode até acabar queimando um menino que tem tudo para ser um grande goleiro do futebol brasileiro e principalmente do nosso Santos, Marcão. Tá aí o Marcão. Mimi, tá aí o nosso Alexandre Santácio. Agora eu quero te ouvir, Varandé. Tô achando que o João Paulo é o melhor goleiro do país. Não, sinceramente eu tô começando a achar que nós estamos abrindo mão do Neuer do futebol brasileiro. É isso, né? Porque o Alexandre Santácio aqui sempre via ele bravo. O Mimi questionava também o João Paulo, que não saía do gol, que era um pega pra capar. Agora eu quero te ouvir, Varandé. Você também tá triste com a saída do João Paulo? Marcão, não triste com a saída dele, eu acho que já estava na hora do João Paulo ser negociado, entretanto não dessa forma, né? O Santos não teve nenhuma vantagem econômica, o time precisando de recurso financeiro, faz uma negociação dessa forma, com um jogador, né, em plena atividade, um jogador ainda que tem uma performance razoável, sair dessa forma, Marcão. O que o Santos vai receber? Nada. No primeiro momento, você tem razão. Mas... Porque todo mundo que chega no Santos leva nossos jogadores de graça. Exatamente. Varanda. Esse é o ponto. Você vai contratar o jogador lá do Ping Pong Futebol Clube, se paga 3, 4 milhões de euros. Agora o Santos libera o seu goleiro de graça para o Bahia e ainda aceita bater uma dívida que o clube tem por conta do Tassiano. Gente. Isso que é complicado, né, E Varandete? esse Tassiano deu pano pra manga, né, Marcão?
pano pra manga. Tassi Gol ainda, né, aparecendo nas negociações. O teu ponto aí sobre o João Paulo é na questão financeira. Na questão Tecnicamente, financeira. o Santos perde, Varanete. A pergunta que não quer... Porque eu já vi você também reclamando muito sobre o João Paulo. A pergunta que não quer calar. Tecnicamente, o Santos perde. Você vê que o Santos perde sem o João Paulo? Não, Marcão, não vejo que perde neste momento, até porque nós temos o Brasão, mas também o Santos agora tem que pensar, né, no substituto para o Brasão. Porque Deus o livre, acontece algo com o Brasão, não podemos contar com o Diógenes, né? Porque até hoje a gente não entendeu como foi essa renovação do Diógenes, mas tudo bem. Então, precisamos sim de um jogador mais experiente. E o Santos, Marcão, como concordo com o Mimi, não tem planejamento. Ele faz tudo, parece que a toque de caixa, sem pensar no que pode acontecer. Então, acho que nesse ponto, realmente, o Santos não teve essa vantagem financeira e saímos perdendo neste ponto. Mas já estava na hora de negociar, sim, o João Paulo. Esse era o momento.